Mensagem do Céu. Que é uma dúvida para uma pessoa, não é uma dúvida para outra pessoa, não é? Mas quando uma dúvida começa a ser contínua, constante, eu começo a ficar realmente inclinada a falar sobre aquilo, não é? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre confiança, não é? Há pessoas que me trazem alguns textos, inclusive das Escrituras, afirmando que nós não devemos confiar uns nos outros, não é? Então eu vou ler o texto que me deram, eu vou trazer no original como está. Eu pedi para o meu esposo fazer a tradução dos melhores originais, que é o Orthodox Jewish Bible, já falei para vocês. Textos que foram encontrados no Mar Morto, em Purã, não é? Que comprovam, na verdade, não é? Justamente vem a trazer a certeza de que esse texto é a base de vários outros pergaminhos, com o melhor dos originais que nós temos para oferecer. E o texto diz o seguinte, queridos, olha só, Yohanan 2:23, como você conhece, João 2:23. Eu vou ler como está no original e vou procurar traduzir do melhor esforço para você que entenda isso, essa linguagem, não acha uma linguagem cansativa, não é? Lembrando sempre que o Yeshua, nosso Senhor, é judeu, queridos, eu sinto muito, ele podia ser brasileiro, não é? Facilitar a nossa vida, não é? Que nem perguntaram para o jogador de futebol lá, não é? Aonde que você nasceu? Eu nasci na terra do Senhor, não é? Nasci em Belém do Pará. Queridos, tenha misericórdia em nome de Yeshua Mashiach, não é? Foi Betlehem, não é? Betlehem, aqui traduzido por Belém, Bet, que vem da palavra Beit, casa, Lechem, do pão, não é? Casa do pão. A gente sempre dá ações de graças quando nós vamos comer o pão, quando nós vamos comer as halá, não é? As halot do Eterno, nós acabamos sempre dando ações de graças, Hamotze Lechem Menaretz, não é? Que tiraste o pão da terra. Então, Betlehem, a casa do pão, não é? Vamos lá, queridos, Yohanan 2:23 ou João 2:23. E quando o Rabi Melech HaMashiach, ou seja, quando o nosso mestre, não é, o rei, o Messias, estava em Jerusalém, que você conhece como Jerusalém, não existe J no hebraico, queridos, não é? Não existe J no hebraico, no grego, não existe J no aramaico, amados do meu coração, não é? Não tem como ser Jerusalém, porque não tem J, nem em hebraico, nem no grego, nem no aramaico. Céu, por que mudaram o nome do Messias? Se mudaram só o nome do Messias, queridos, estava ótimo, mas mudaram tudo. O que eu vou fazer? O Eterno tem trazido à luz a verdade. E eu me sinto honrada, na verdade, por ser chamada para anunciar essa verdade. Jerusalém, não é? Durante o Pesach Nahag, ou seja, na festa da Páscoa do Pesach, não é? Muitos de Judá, tinham emuná, queridos, traduzido para o português como fé, palavra inexistente em hebraico. Emuná é confiança. Muitos tinham confiança, não é? Já falei para vocês, a palavra fé, ela é uma palavra em neurolinguística para fazer você não entender o que você diz. Você tenta associar a palavra fé com alguma coisa, sua mente desassocia, ela não tem significado prático. Eu já falei para vocês que o maior doador de fé no país não é a igreja, é o cartório, que você vai lá e paga e está escrito lá, o referido acima é verdade, dou fé, queridos, não é? Se você não tiver noção de que essa palavra é tão mal utilizada, juridicamente, politicamente, não é? Então você, para você ter uma noção, quando alguém dá uma sentença ou alguém dá e diz assim, contra a fé, não é? Você tem de apresentar uma fé contrária. Como é que pode isso, queridos? É um termo jurídico, amados. Procure se inteirar de como fizeram um nozinho na sua cabeça. E é claro, aí você vai ter uma mentalidade religiosa, você vai passar a ter uma noção de vida religiosa, você não vai ter uma noção de vida do entendimento do que o Eterno quer dizer para você. O Eterno não quer que você tenha fé no âmbito do seu entendimento em neurolinguística, ele quer que você tenha confiança nele, não é? A palavra emuná é confiança, não é? Então vamos lá.
Muitos de Yehudá tinham emuná, confiança, e Hashem, no eterno, no nome do tetagrama sagrado que não pode ser pronunciado, não é? Desde que o templo foi destruído em 70 depois do Mashiach, o nome do eterno não tem sido mais anunciado, queridos. É algo que o eterno colocou profeticamente, nós não podemos falar o nome dele, até que o templo seja reerguido novamente. Não fique tentando descobrir o nome do Eterno, não faça isso. Pronunciar o nome do Eterno sem a santidade devida vai trazer maldição sobre a sua vida. Não fique tentando saber qual é o nome dele, como essas pessoas estão tentando fazer aí na internet, queridos. Em nome de Yeshua Mashiach, não é? Não dê nome de deuses para ele. Não fique pronunciando nomes com J, que esse nome é dele. Não faça isso, queridos. Não faça. Tenha temor dele, em nome de Yeshua Mashiach. Não é? Vai estudar um pouquinho de história. Flávio Joséfo diz que o nome do Eterno tem 4 vogais que não podem ser pronunciadas. O próprio Flávio Joséfo, não é? Vocês entendem que Flávio Joséfo é um cristão, um judeu convertido ao cristianismo, então ouça os próprios que orientam a denominação cristã, em nome de Yeshua Mashiach, não é? O Rabi Melech HaMashiach, vendo os seus sinais, não é? Miraculosos que ele estava fazendo, mas o Rabi Melech HaMashiach não estava confiado a eles, porque ele tinha conhecimento de todos, Bnei Adão, filhos de Adão, e ele não tinha necessidade que ninguém lhe dissesse algum edute, um testemunho sobre eles, pois ele sabia muito bem quem eram os Bnei Adão, quem eram os filhos de Adão. Eu vou ler aqui, dentro da própria escritura, não é? Vou ler para vocês aqui em Hanan, João 2:23, vou ler na sua tradução para não dar o nó no pingo da água, não é? Para você ter uma noção do que eu estou dizendo. Olha só. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mentira, tá, queridos? A tradução no original não está assim. Criam no Eterno por causa do testemunho dele, não é? Vocês veem como o original acaba mostrando para a gente os vácuos de tradução, não é? Mas o mesmo Senhor, Yeshua, não confiava neles, porque conhecia todos, e não necessitava que alguém lhe testificasse sobre o homem, porque ele bem sabia o que havia dentro do homem. Então, muitas pessoas chegam para mim e colocam: olha, eu não confio mesmo, não vou confiar, pronto, acabou, porque nem Yeshua confiava. Por que eu tenho que confiar? Yeshua não confiava em homem nenhum. Por que... Queridos, parou, pelo amor do Eterno, em nome de Yeshua Mashiach. Queridos, isso não está escrito em lugar nenhum, queridos. Isso não está escrito em lugar nenhum. Está escrito que um grupo de pessoas que estava na época do Pêssar, em Jerusalém, acreditavam no Eterno por meio de Yeshua pelos sinais que ele fazia. Mas ele mesmo não se confiava a essas pessoas. Por que ele não confiava nessas pessoas, queridos? Porque essas pessoas queriam ele pelo que ele fazia e não por quem ele era. Eles queriam estar com ele pelo que ele fazia e não por quem ele era. Vamos lá. Vocês sabem que eu trabalhei numa grande emissora nesse país, não é? Numa das maiores emissoras dessa nação, não é? E quando eu estava lá, eu tinha muitos amigos por causa do que eu fazia, não de quem eu era, senão essas pessoas haviam permanecido comigo, não é? Quando a ONU me premiou como uma das mulheres desse país, eu tinha muitos amigos, não é? Entre aspas, quem está assistindo isso pelo YouTube está vendo eu fazer 2 sinaizinhos de aspas, não é paz e amor não, queridos, é 2 aspas mesmo, no começo e no fim. Isso é coisa bem judaica, viu, queridos? O judeu, ele coloca ponto no começo e ponto no fim. Eu vou te ensinar hoje como Yeshua faz isso. Ele abre o texto que ele quer relevar para você com a mesma frase que ele termina. E assim você vai conhecer um pouquinho mais de Yeshua na sua intimidade, como eu conheço. Então, queridos, o que acontece? Yeshua está dizendo que ele não confiava naquelas pessoas que queriam estar com ele pelo que ele poderia oferecer, mas não por quem ele era, não é? Amados, deixa eu abrir agora aspas judaicas com vocês, não é? Vou abrir uma aspa judaica, é claro que eu vou fazer o encerramento dessas aspas com vocês também. Amados do meu coração, todos nós estamos juntos por interesse. Tudo bem? Vamos lá.
Céu, o que você está falando? Você é interesseira? Queridos, eu sou interesseira. Entende? Olha só, eu amo meu marido, porque o meu marido me ama, ele corresponde o meu sentimento por ele, não é? Mas vamos supor que você dá o seu amor e o seu amor não é correspondido. Você vai continuar dando o seu amor com o mesmo critério que você daria se o seu amor fosse correspondido? Eu amo meu filho, não é? O filho é um fruto, a maior parte dos filhos, na verdade, deveriam ser fruto do desejo dos pais. Eu sei que há gestações não planejadas, eu sei que há namorados que acabam engravidando aí da namorada e acaba vindo crianças para o mundo, lamentavelmente, que não deveriam mesmo ser concebidas dessa maneira, sem responsabilidade e compromisso. Mas, amados, nós amamos o nosso filho e nós queremos que o nosso filho nos ame, queridos. Não seja hipócrita. Até o Eterno sabe disso. Entende? O Eterno vai dizer assim: olha, você me ama porque eu te amei primeiro. Ele sabe, queridos, que nós somos carentes de amor. Não seja hipócrita, queridos. Ninguém fica com alguém que não tem identidade. Ouça o que eu estou dizendo para você, meus amados do meu coração. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vocês já ouviram aquele grupo que fala: aí, mano, firmeza, tudo na onda, tudo, né? Queridos, todos eles vão falar do mesmo linguagem. Eles têm uma identidade cultural, não importa que é uma contracultura, porque muda tudo, não é? Muda o modo das pessoas que estão ouvindo aquilo, muitas coisas que eles falam, eu particularmente, queridos, eu não consigo entender o que eles dizem, não é? Então, amados, você precisa ter um entendimento de que essa linguagem vai estar atraindo pessoas dessa linguagem, não é? Grupos, por exemplo, eu vejo lá no Santa Cruz tem um encontro de surdos-mudos. Eu vejo ali, eu não sei falar em Libras, queridos, eu não sei me comunicar por Libras, já até pensei em aprender, mas assim, acho que não é o meu chamado para falar em Libras, pelo menos até o presente momento, não é? E eu vejo eles se comunicando ali, não é? Naquela linguagem, e eu vejo que todos estão ali reunidos porque algo em comum eles têm. Eles são surdo-mudos. Eles são surdo-mudos ou trabalham com surdos-mudos. Tudo bem? Queridos, a pessoa que é católica, ela vai ter identidade com pessoas que é católica. A pessoa que é evangélica vai ter identidade com pessoas que são evangélicas. As pessoas que são messiânicos vão ter identidade com pessoas que são messiânicos, amados. Nós vamos procurar, não pense no seu coração que você é uma pessoa super polegar opositor, não é? E que você se dá bem com todos, amados. Você pode até procurar ter shalom, paz com todas as pessoas. Eu procuro viver assim. Mas identidade, amados, nós vamos ter identidade com pessoas que têm comunhão conosco, que têm unidade com o nosso modo de pensar. Vamos lá. Fumantes, tem um espaço próprio para o fumante. O vegano tem um restaurante do vegano. O carnívoro, eu não sei se eu deveria falar carnívoro, gente, meu Senhor, tenha misericórdia, que os esquimós não querem mais ser chamados esquimós, né? Aqueles que comem carne crua, eles querem outro nome. Então, assim, a pessoa que se alimenta de carne gosta de churrascaria, não é? Então, você precisa ter um entendimento que há coisas... Eu estou no meio do grupo científico, eu tenho identidade com as pessoas que têm uma mente científica, não é? Eu não vou poder discutir, por exemplo, com a minha família, o que eu discuto no grupo científico. O que eu discuto no grupo científico, eu discuto no meio de cientistas, não é? Então, é importante você ter o entendimento que eu não posso falar com você a linguagem que eu uso dentro do grupo científico e todos vão entender o que eu estou dizendo ali. Você entende? Eu tenho de ter uma adaptação se eu desejo me aproximar de você. Se eu desejo falar uma linguagem inteligível para você. Assim, o marido e a mulher, se eles não descobrirem a linguagem do amor deles, por exemplo, existem pelo menos 5 linguagens do amor.
não é? É como se você tentar abastecer a sua esposa, o carro dela é álcool, mas você está entuchando diesel e quer que ela se sinta amada, meu amigo. Porque a sua linguagem do amor é presentes. A sua linguagem do amor é qualidade, tempo de qualidade. A sua linguagem do amor é atos de trabalho, atos que possam fazer a pessoa se sentir amada. Ela pode ter outra linguagem. A linguagem dela pode ser toque. Ou a linguagem dele pode ser toque. A mulher pode limpar a casa, fazer a melhor comida, tá sempre cheirosa, limpinha, e não gosta de sexo. Ela não gosta de fazer amor. O marido não vai se sentir amado, meus queridos. Entende? Eu falo para vocês que nós temos de nos converter para o eterno por meio de Yeshua, mas nós temos de nos converter uns aos outros, amados. Eu não estou dizendo o seguinte: olha, meu filho, ele é drogado, céu, falou, valeu, agora eu vou lá na boca, vou cheirar todas. Não é isso, queridos, que eu estou dizendo. De modo algum estou dizendo isso para você. Entende? Eu estou dizendo que nós podemos fazer de tudo. Aliás, a próxima aula de Coríntios, nós vamos justamente tratar sobre isso. Sobre nós fazermos o nosso melhor para alcançar as vidas. Então eu estou fazendo isso, eu tenho interesse de que você seja salvo, de que você prove do novo nascimento, que você seja um convertido e não convencido. Há um monte de pessoas indo para o inferno achando que são salvas. Frequentar o aquário não faz de você um peixe, meu querido. Não é? Voltando ao limite da confiança. Yeshua não confiava nas pessoas que estavam com ele por interesse. Yeshua não confiava. Mas ele confiava em pessoas, queridos. Vamos lá? No próprio livro, Bessorot, não é? Bessorot, que é os atos, na verdade, de Yeshua. Nós vamos ver isso também como uma Bessorot, embora seja justamente as boas notícias, não é? A Bessorotovot, não é? Olha só, Yohanan 15, João 15, versículo 12 em diante. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Abriu o parênteses judaico. Vamos lá? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. E vós sereis meus amigos, sinal que não eram. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu não dou a revelar o meu coração para qualquer pessoa. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tenho falado e feito vocês conhecerem. Eu abro meu coração para vocês. Eu não tenho reserva da minha vida, de vocês. Não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês e vos nomeei, para que vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao meu Pai pedirem no meu nome, Ele conceda. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele abre parênteses e fecha o parênteses. Este pedacinho entre parênteses, queridos, está uma revelação pessoal de Yeshua como amigo, como pessoa chegada, como aquele que nós queremos, ter o entendimento. Como é que você vê Yeshua, meus queridos? Você confia verdadeiramente nele? Você confia, mas você não faz o que ele manda. Ele manda você fazer determinadas coisas, mas você não faz. Então, que tipo de confiança é essa que você tem nele, na pessoa dele? Há pessoas que me dizem que se fizerem o que Yeshua manda, elas são trouxas. Queridos, trouxas é como os bruxos chamam a gente lá no Harry Potter. Não é? Então, amados, eu queria muito que você tivesse entendimento acerca como eu posso confiar, céu. Como é que eu posso confiar em pessoas que me ferem, que me machucam, que me fazem mal, não é? Como nós podemos ter confiança? Se Yeshua mesmo diz, olha, ele mesmo não se dava a confiar em ninguém, porque ninguém tinha que dizer para ele o que era o gênero humano. Como é que eu vou abrir o meu coração para uma pessoa que amanhã está usando meus pecados, amanhã está publicando meus pecados?
não é? E foram muitas pessoas essa semana que falaram comigo as mesmas coisas, por isso eu tenho de vir aqui falar com vocês sobre isso, não é? Queridos, eu queria deixar alguns sinais para vocês de em quem você pode confiar. Quais pessoas você pode confiar, não é? Primeiramente, veja com o procedimento dessa pessoa se ela é uma pessoa temente ao Eterno. Queridos, não existem pessoas que são impecáveis. O Eterno teve um único filho que não pecou e nenhum que não sofreu. Tá bom, amados? Então, se o critério de você encontrar uma pessoa perfeita, então eu digo a você, a única pessoa da sua confiança pode ser Yeshua. Porém, amados, eu duvido que você vai orar se você não tiver comunhão com as pessoas aqui na terra. Porque quando abrir o parênteses, começa o meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. E ele, aquele que eles amou, ele se dava a revelar. Ele se dava a conhecer. Então, primeiramente, você não pode abrindo o seu coração, já falei isso para vocês, para qualquer pessoa. Você tem de ver se aquela pessoa tem frutos. Quais são os frutos? Frutos da pessoa vão ser expressos se ela tem filhos espirituais, se ela trouxe o conhecimento do Mashiach Yeshua para outras vidas. Frutos de uma pessoa é você ver se a vida dela é dedicada às boas novas. Frutos de uma pessoa é se ela está fazendo a obra do Eterno por interesses financeiros ou se ela está fazendo aquilo por doação pessoal. São frutos. Eu não vou dizer a você que uma pessoa não deva receber pelo trabalho que ele faz. Inclusive, na próxima aula de Coríntios, nós vamos tratar sobre isso. Digno é o trabalhador do seu salário e não se amarra a boca do boi quando ele debulha o trigo. Não é isso, queridos. Uma pessoa que recebe, um missionário, uma pessoa até que está à frente de uma congregação, queridos, isso as escrituras em lugar algum condena, porque os levitas viviam do que se trazia da mesa para o Eterno. O Eterno era a própria herança dos levitas. Não é? Esses dias, agora há pouco tempo atrás, eu estava falando sobre isso com o Eterno, não é? Eu estava falando acerca de algumas pessoas que receberam heranças e como às vezes uma herança faz mal para a pessoa, e de vez de fazer com que ela evolua, não é? E nós temos casos aí no nosso país, por exemplo, não sei se você sabe a história da Nadir Figueiredo, não é? Você vê que não somente foi destruído um patrimônio, mas você vê que os irmãos não se falam, coisas assim horríveis, queridos, não é? Um dos motivos porque o Steve Jobs disse, não é? Claro que tem muito mais por trás disso que eu não quero abordar, que ele doaria toda a riqueza da Microsoft. Aliás, isso tem muito mais coisas por trás, mas o que ele publicou foi isso. Então, é importante você ter o entendimento do porquê eu estava falando com o Eterno. Eu queria ajudar pessoas eu quero muito que elas evoluam como pessoas, profissionalmente, emocionalmente, todos os aspectos. Eu estava apresentando isso para o pai, não é? E aí o pai me perguntou na hora, eu não esperava. Uma coisa é quando você está orando, não é? E você está falando, aí você não espera que você vai ser interpelado, interrompido. O Eterno me perguntou, ele falou: filha, e qual é a sua herança, não é? E na hora eu dei um sorriso, queridos, mas eu dei um sorriso assim, não de maneira nenhuma eu estava desdenhando o pai, imagina, não é? Mas eu dei um sorriso e eu falei: o Senhor é minha herança. Mas foi assim, aquele sorriso saiu do meu espírito, da minha alma juntamente, e o meu corpo acabou reproduzindo. Eu estava falando com ele, estava orando na rua, não é, queridos? E ali, é claro, todo mundo olhou para mim e me viu dando risada sozinha, porque foi completamente voluntário aquilo que aconteceu. Foi uma expressão que nem eu esperava que eu ia ter uma reação como aquela. Estou lembrando disso, eu estou com vontade de rir também, não é? E eu falei: pai, o Senhor é minha herança. Mas eu não tive nem de pensar, queridos, não é? E ele sorriu para mim de volta, não é? Ele colocou para mim: filha, eu sou a sua herança, não é? Não se preocupe com nenhuma situação. Falou acerca de algumas lutas que eu estou vivendo, e assim, eu senti que ele se alegrou de ouvir a minha resposta, né? Então, amados do meu coração,
Yeshua é a nossa herança, ele está no pacote, não é? Ele vem junto lá do pacote da salvação. Aliás, ninguém vai ao Pai senão por meio dele, não é? Então, amados, o contexto nosso é como eu posso me relacionar com o Pai, que me deu uma ordem para eu amar uns aos outros, e eu mantenho uma distância de segurança, queridos. Eu mantenho uma distância de segurança. Eu não estou dizendo também que a gente tem que sair por aí abrindo o coração para todo mundo. Não estou falando isso não, queridos. Mas assim, como é que eu posso tratar as pessoas como minha família na fé? Não importa se você veio de uma família adoecida. Não me interessa que você na tua casa, se você falasse alguma coisa, teu irmão ia usar, tua mãe ia passar no seu rosto, o seu pai ia te jogar à face. Eu estou te dizendo que o Eterno tem chamado a gente para viver uma vida em família, para que nós possamos aprender isso que o judaísmo sabe tão bem, mas que, lamentavelmente, as pessoas feridas de congregações não sabem, de modo algum, viver em família, olhar para o outro, desprovido dessas, como eu vou dizer, armaduras que nós colocamos e achamos que amamos o outro. Nós achamos. Outro dia eu ouvi uma pessoa que eu amo demais dizendo: olha, eu amo, mas eu não confio, não é? Sai tudo, meu querido, sai tudo, a câmera capta todo o áudio. Não tem como ouvir, tá bom, querido? Vilma? Não tem como ouvir agora, senão eu vou ter que editar esse pedacinho, senão sai tudo. Ela pega tudo que se trata no estúdio, né? Voltando aqui para a gente seguir. Então, amados, é importante que nós, voltando a essa pessoa muito amada, uma pessoa que eu admiro demais, ele me disse assim: eu amo, mas eu não confio, não é? Eu amo, mas eu não confio. Queridos, é uma coisa assim, eu vou dizer uma coisa: aquele que teme não tem como ser aperfeiçoado no amor, amados do meu coração, não é? Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha, então vamos lá. Pode amar no critério, na maneira que a pessoa entende que ela está amando, mas ela não tem como amar na plenitude do que Yeshua está dizendo aqui. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em favor dos seus amigos, não é? Então é bem complexo. Céu, você não tem medo de você abrir o seu coração? Queridos, aqueles que eu tenho medo, vamos dizer, não tem um amor perfeito por essa pessoa. Se eu me aproximo, queridos, eu não consigo me doar em parte. Olha, eu sou muito criticada por causa disso. Não é? Eu não tenho como me aproximar de alguém com reveses, criando barreiras, não é? Se a pessoa me trair, queridos, deflagrado está quem ela é. O que eu vou fazer? Alguém tinha de correr o risco. Agora, se eu não me arrisco, eu não permito conhecer aquela pessoa, como é que eu vou pôr em prática o abre aspas, fecha aspas? Não é? Olha, isso eu vos ordeno, que vos amei uns aos outros. Esse homem foi traído por uma pessoa. Ele me deixou um exemplo, queridos. Não é? Ele me deixou um exemplo que... o que eu vou fazer? De uma pessoa, mas ele alcançou 11 do grupo. Uma ele perdeu, mais 11. Céu, você vai sofrer muito. Eu sei que eu vou sofrer, queridos. Mas eu escolhi obedecer. Eu escolhi abrir o meu coração. Eu vou permitir que por meio da minha vida as vidas possam ser alcançadas. Eu vou posicionar minha vida de acordo com Mashiach. Olha, o máximo que vai acontecer, queridos, é que as pessoas não vão ouvir. Isso é o máximo que vai acontecer. Elas não vão ouvir. Elas vão ter a oportunidade, mas uma coisa elas não vão poder dizer de mim, que elas não tiveram oportunidade. Isso nunca elas vão poder dizer. Agora, queridos, se a pessoa chega pra gente
e nós já fechamos o nosso coração, eu não confio. Eu não confio, é simples, queridos, eu não amo. Eu não amo. Mas, Céu, a pessoa tem um procedimento que eu vejo assim, eu não tenho identidade. Você não falou que a gente escolhe as pessoas, não é? Querido, se vocês tivessem noção, as pessoas que eu tenho hoje amizade verdadeira, eu tenho pessoas que já me ameaçaram de me processar, queridos, e que hoje são meus amigos, pessoas que me ameaçaram. Meu marido sabe do que eu estou dizendo, meus filhos. Essa pessoa hoje pede para eu orar por ele. Eu acredito que eu talvez seja a única pessoa com quem ele pode abrir o coração dele, queridos. Mas essa pessoa um dia, no seu, sei lá, nas suas dores, nas suas desconfianças, ele virou e falou: olha, eu vou te processar, eu vou te destruir, você vai ver. Queridos, e se eu fechasse o meu coração definitivamente? Olha, por um tempo você fechou, Céu? Fechei, né? Claro, né, queridos, né? A gente, depois do hematoma, demora um tempo, né? Eu tô até aqui, ó, quem tá vendo aí pelo YouTube, né? Eu fiquei no soro, estourou a veia. Vai demorar para sair essa marquinha, né? Estão vendo aqui, queridos? Vai demorar. Vai ficar roxinho aqui um tempo, não é? Até eu me estruturar, meu organismo limpar, mas vai demorar, olha só, já está aí quase 2 semanas, já está isso aí, não é? Então vai demorar um período, mas, queridos, se eu fechasse o meu coração em definitivo, quem ia alcançar essa vida, amados? Ele te pediu perdão, Céu? Não. Nunca pediu perdão. Nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Nós vivemos como se... mas você está lembrando disso? Não, estou lembrando para você como exemplo, mas eu nunca lembro disso quando eu estou com ele. Mas eu lembro quando as pessoas que estavam comigo da minha família passaram por isso. Há pessoas da minha família que não acreditam, não confiam nessa pessoa. Mas eu oro ao Eterno para alcançá-lo. E será que eu vou orar com a maior hipocrisia do mundo se eu não permitir? Se eu não permitir me aproximar dele, se eu não permitir confiar nele? Não é? Então, queridos, é uma complexidade muito grande quando nós somos convidados pelo Mashiach Yeshua, não é? A viver uma vida diferente. E se você, amado do meu coração, continuar fechando o seu coraçãozinho para todo mundo, para todas as vidas, você olha com lupa, né? Você olha com lupa, não, né? Ai, olha, eu já sei aquela vida, aquela outra vida, não, eu já vi, olha tal, com julgamento das vidas, né? Vai ser muito difícil de você alcançar vidas para o Eterno, muito difícil, olha só. Queridos, dentro desse ministério, nós temos pessoas que, dentro do Ministério Som do Céu, pessoas que eu nunca vi nem o rosto, mas pessoas que eram adúlteros, eu tenho algumas pessoas que cometeram assassinato, eu tenho pessoas que estavam na prostituição, que abraçaram as boas novas de verdade. E sabe o que essas pessoas me escrevem, queridos? Elas me escrevem: Céu, sabe por que eu segui ouvindo você, eu segui falando com você? Porque você não julga. Eu falei: meu pai, as pessoas que estão longe conseguem ver isso, não é? As pessoas que estão longe, queridos, às vezes a pessoa chega para mim e fala: olha, Céu, eu peguei lá as canetas da minha empresa e não querem que eu diga: você roubou a sua empresa? Não é? Aí as pessoas vão dizer que eu sou dura, não é? Mas, amados, não tem outro nome para usar, queridos. Não tem outro nome. Olha, Céu, eu falei mal da minha amiga para minha chefe. Você fez uma fofoca. Puxa, Céu, é dura. Mas que nome que você quer que eu dê, meus amados do meu coração, para isso? Não é? Hoje em dia a pessoa que mente não é mentiroso, ele contou uma mentira, mas se matar uma pessoa é assassino. Quantas pessoas tem que matar para ser assassino, não é? Então, amados do meu coração, eu gostaria muito que você pudesse ter um entendimento no seu espírito, no seu coraçãozinho, não é? Que eu sempre vou falar com você a verdade.
talvez a verdade venha trazer para você um sentido de que eu não gosto da Cel. Você tem todo o direito de fazer isso, mas você não tem o direito de querer que eu me mudar para eu ficar no molde que você deseja que eu seja, não é? Eu estou com uma pessoa muito querida me dizendo aqui no WhatsApp, não é? Eu posso amar, mas já não tem como haver confiança. Eu vou dizer para você, não tem como amar se você não confiar. Escuta o que eu estou te dizendo, não é? Olha só, vamos lá, eu vou dar um exemplo, tá bom? Eu tinha os meus filhos, tá bom? Meus filhos começaram a ter problemas com droga, tudo bem? Começaram a se envolver com pessoas que não deveriam, e eu não tinha mais confiança. A partir do momento que eu não tinha mais confiança neles, eu parei de estar próxima deles como eu estava antes. Eu não tinha mais aquela liga que eu tinha antes. O meu amor por eles foi afetado, entende? Eu tive de chegar para o pai e falar para o pai: pai, a minha liga quebrou, eu não consigo, não é? Então ali o Eterno mudou meu coração e eu comecei a fazer coisas com os meus filhos. Eu entrei mesmo em academia com eles. Eu já estava formada, mas eu voltei ao cursinho, voltei a fazer cursinho com um dos meus filhos que precisava da minha presença. Ali eu voltei a amar, porque aí eu queria estar junto. Ali, aquela retração, mas aí, olha só, houve da parte do outro um passo na minha direção. Imagina, eu vou para a academia e o menino não vai mais. Eu vou para o cursinho com ele lá na USP, porque a gente foi fazer cursinho da Poli, não é? Vou lá fazer o cursinho e o menino não vai para o cursinho comigo, não é? Então, aí, meus amados, é complicado, porque aí você também precisa do outro querer, não é? Mas você não pode dizer, você pode dizer assim: olha, eu tenho um sentimento positivo em relação a essa vida, mas isso não é amor, queridos. Não é suficiente para você ser usado na vida dessa pessoa. Quando você desconfiar de alguém, o Eterno não pode te usar mais na vida dessa pessoa. Você entende isso? Eu não sei como melhor falar isso para vocês, queridos, não é? Quando essa confiança, a pessoa sabe quando nós confiamos nela. A pessoa sabe se você confia nela, não é? E não tem jeito, amados, não é? Eu tenho pessoas com as quais eu convivo, fazem tudo errado, mas elas confiam em mim, queridos. Elas confiam em mim, não é? E eu não posso trair a confiança delas porque eu as amo. Concordo com o que elas estão fazendo? De modo algum, não é? Dou dura, não é? Falo pesadamente para com elas, mas, amados do meu coração, vocês precisam ter o entendimento de que o nosso amor está doente quando nós trazemos esse medo de aproximação. O verdadeiro amor lança fora o medo. Logo, aquele que teme não pode ser aperfeiçoado no amor. Você pode ter um amor banguela, manco, maneta, perneta, mas você não vai ter um amor perfeito. Vocês entendem, queridos? É importante ter esse entendimento. Então, quanto a mim, Cel, você se aproxima de alguém que te fez muito mal? Eu já falei para vocês, queridos, meu pai. Queridos, uma pessoa me deu um soco no rosto e eu recebi essa pessoa na minha casa como um filho depois disso. Você faria isso? Yeshua fez isso. Eu não sou melhor do que ele. Tá bom, queridos? Que o Eterno possa direcionar você em toda a verdade, em nome de Yeshua Mashiach, que ele possa colocar você no patamar. Dura essa palavra, Céu. Dura essa palavra. Olha, eu não quero sofrer. Quem que quer, queridos? Vocês acham que eu quero? Vocês acham que eu quero sofrer, queridos? Mas se eu quero estar no entre aspas aqui,
de Yohanan, João 15, de 12 a 17, se eu quiser fazer parte do abre aspas, fecha aspas, eu tenho de obedecer o meu rei. Do contrário, eu sou hipócrita. E eu não posso fazer isso com ele. Quando me faltar forças para amar, eu olho para ele, queridos, porque ele nunca me desamparou. Nos piores momentos da minha vida, mesmo naquela UTI, ele foi, enviou o Samalahi para mim, para que eu estivesse aqui com vocês. Se ele não desistiu de mim, eu não posso desistir de vocês. É importante você ter esse entendimento. Vou deixar vocês aqui com uma música que fala o seu coração e nós já voltamos para orar. שב חרחמה ידידי שב חרחמה